Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pastores Valdemar Gonçalves e Justino, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé, Pátria Minha. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de teus amigos e os bons profetas, fiéis antigos, já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Por Cristo são mais que vencedores, e agora canta os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver ao Salvador e a grande multidão. Lá no rio das águas vivas, sai do trono do Cordeiro e do Senhor. Na luz do íris tem a nascente, é como vidro muito transparente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança.
da pátria. Com Jesus eternamente reinarão. A eleição determina o destino. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ouvintes, São Paulo coloca isto na carta aos Efésios, capítulo 1, como Jesus disse, como a palavra diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. O profeta de Deus observa isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Lugares celestiais. Lugares celestiais é a posição do crente em Cristo. Lugares celestiais é a posição do crente em Cristo. Então, o profeta de Deus, irmão Branham, não se refere a uma organização religiosa que a pessoa deve estar ali, dentro de uma santa igreja, para estar em lugar celestial? Não. É a posição do crente em Cristo. São Paulo acaba de dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então o profeta afirma: onde o crente permanece em Cristo, em lugares celestiais. Como também nos elegeu. Ouçam com atenção. Nos elegeu nele, não em um sistema. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a pergunta vem da parte do profeta de Deus. Quando ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Quando se deu o seu grande mistério oculto, seu grande segredo. Então, veja só, esse mistério oculto se deu antes da fundação do mundo. Este é o seu grande segredo. Paulo afirma: ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele,
em amor. Essa condição de perfeição é por representação. Nos elegeu em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso é perfeito. Diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ora, nós concluímos maravilhosamente que o nosso destino depende da nossa eleição. A predestinação é de acordo com a eleição, é de acordo com a procedência. É de onde que viemos. Então, tentar invalidar isto aqui, a predestinação, a eleição, já significa que não é elegido, que não é predestinado. Porque quem é realmente elegido e predestinado desde antes da fundação do mundo, não nega isto. Vê isto, não somente na letra, mas no espírito. Não é defender um princípio doutrinário, mental, intelectual, uma coisa teórica. É uma experiência. Então, nós ficamos aí, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isto, tem que ser aquilo para estar no arrebatamento. Ora, o que realmente nos coloca no arrebatamento não é o tem que fazer, tem que ser. É, sem dúvida alguma, indiscutivelmente, eleição e predestinação em primeiro plano. Por isso, não ousamos a julgar a eleição e a predestinação de quem quer que seja, por estar numa fase negra em sua vida. Não temos essa delinquência, essa estupidez de julgar a quem quer que seja pela fase presente de sua vida. Cabe ao crente em si mesmo ter a sua segurança. E nós vimos que o filho pródigo, assim conhecido, ele saiu de casa sendo filho, ele estava com as meretrizes gastando dinheiro à toa, era filho, até que chegou em estado de miséria e ele só voltou e foi recebido como filho porque era filho. Não há requerimento algum de mãe, de pai, que coloque um filho, uma filha na eleição, no arrebatamento. Somente a eleição e a predestinação. Não há nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhuma noite de sono, queimar corpo e dar bem para os pobres, esta coisa toda, que nos levará a amar, mesmo que seja filhos, com amor ágape.
O amor ágape é somente para quem é eleito e predestinado. Ou predestinado e eleito, eleito e predestinado. Quem não está predestinado para ser amado pelo amor ágape, jamais será amado. Isso quer dizer, não há nenhum bem, essa vida formal, bonita, moralista, que possa dizer aquele é eleito, aquela não é. Aquela é eleita, aquela não é. E assim por diante. Veja a fase presente de Jacó, sendo amado por Deus. Enquanto que Esaú, o profeta diz que ele era realmente um homem diferente em sua conduta. Mas Deus já havia aborrecido no ventre de sua mãe. Deus não se ocupou com ele antes da fundação do mundo. Por causa disto, vamos abusar? Não. Na verdade, tudo que temos procede dele. Tudo que somos e tudo que seremos vem dele. Aí está um sinal evidente de predestinação. Predestinou. O profeta diz, aí está o mistério. Aí está o mistério. As pessoas gostam muito de mistério. E aí está o mistério. Antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, você e seu grande mistério que ele escolheu, a noiva. Veja você, sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Filhos de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Então você pode requerer alguém ser salvo, mas pela salvação comum. Se é eleito, tudo bem, mas se não é eleito, não tem como ir além da salvação comum. Não vamos discutir com Deus e nem julgar a quem quer que seja. Existe uma característica, um sintoma perfeito que não falha, que é crer e aceitar o profeta de Deus incondicionalmente. Isto quer dizer, a sua mensagem. Mas todos, isso é com Deus, mas está claro que não são todos que estarão no arrebatamento. A mensagem também, para a salvação comum. Aliás, hoje
é o único que tem a salvação, é a mensagem, é o único meio, é a palavra revelada. Está com a noiva de Jesus Cristo, está com os eleitos. Todo plano de salvação. Isto porque Cristo está nela. Fora de Cristo não há salvação. Fora da mensagem que é Cristo expressado, não há salvação. Não há como entender ao contrário disto. É nesse sentido que a era de Laodiceia acabou. Acabou para a noiva de Jesus Cristo. Acabou para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi expulso. E ela está andando, vivendo pelos seus próprios méritos, pela sua própria riqueza, e através do mistério da iniquidade. Não podemos misturar o mistério da iniquidade. Expulsa demônios, cura enfermos, faz maravilhas, dança, baila, fala língua estranha, rola no chão. O mistério da iniquidade faz tudo isto. O mistério da iniquidade parece com Deus. Veja aí Mateus capítulo 7. Pode fazer tudo isto sem se apartar da iniquidade. Sob o mistério da iniquidade, se parece com Deus. Agora, sob o mistério da piedade, é Deus. Não parece com Deus. Porque o mistério da piedade é Deus manifestado em carne. É Deus em sua igreja, é Cristo em sua igreja. Que, por sua vez, é formada de santos irrepreensíveis diante dele. Porque falam que é reto dele, mesmo que estejam na lepra. Secos como Abraão estava com Sara, após receber a mensagem. Mas há uma perfeição que caracteriza Cristo em você, junto a Deus, diante dele, em amor. Por isso é que você ama esta mensagem, ama este Cristo, este mistério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo planejou a
compaixão. Ele me viu tão pobre pecador. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim, em você. Quando Jesus deixou seu trono junto ao Pai, Ele pensou em cada um de nós. Ao tomar a rude cruz pra carregar, Ele me viu tão frágil pecador. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Quando Jesus foi preparar um novo lar, Ele pensou em cada um de nós. Quando aqui em uma nuvem retornar, Ele virá por mim e por você. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo